Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar um pouquinho. A gente já orou um bocado, mas a gente ora mais, porque a gente é crente, né? Fecha os olhos. Pai amado, te damos graças, Senhor, pelo Teu Espírito, pelo Teu mover, pela Tua graça, pelo Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, obrigado porque o Teu Espírito foi derramado em nós. E essa fera não é uma fera má, mas é uma fera que vem manifestar graça em todo lugar, Pai. A fera o leão vivo que habita em nós. Em nome de Jesus, obrigado por um culto baseado na Tua palavra, onde Teu Espírito vai nos ensinar todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Vai ter que ser ligeiro, porque aqui tem mais de 2 horas de pregação e que já comeu mais de 2 pontas. Aí agora não dá mais para pregar. Amém? Então, hoje vamos estar falando a respeito do poder de Deus em nós. O poder de Deus que opera em nós, o poder de Deus que é vivo em nós. Abra suas Bíblias lá em 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Acredito que todo mundo já leu esse versículo, mas hoje nós vamos ler ele baseado nessa visão desse poder que habita em nós. Versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Deus não nos deu um espírito de covardia. No dicionário, covardia quer dizer comportamento que denota a ausência de coragem, atitude, gesto que se caracteriza pelo temor, pelo acanhamento, pela falta de ousadia e violência contra o mais fraco. A Bíblia fala que o Espírito que habita em nós é forte, tem poder. Então não há violência contra nós, nem fraqueza da nossa parte, segundo o Espírito. Há fraqueza na nossa carne, porque nossa carne está morta no pecado. Mas no Espírito nós fomos recriados segundo Deus. E se nós olhamos para Deus e vemos fraqueza em Deus? A Bíblia fala que Deus é todo poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. E esse Espírito de Deus que conhece a Deus está em nós. Se Ele veio para nós, existe um propósito disso, não é só para enfeite não. Nós não temos o Espírito Santo baiano que fica se balançando numa rede dentro de nós não. Nós temos o Espírito dínamos dentro de nós. O Espírito poderoso, o Espírito de ousadia, de temor, ao qual temos diante de Deus moderação, poder e amor. Continuando, nós vamos lá para Josué 1:9. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Isso é o próprio Deus que está falando. Ah, mas a velha aliança já passou. A Bíblia é inspirada por Deus, e se ela for inspirada por Deus, ela serve para nós todo o tempo. Tem texto que foi para pessoas específicas, mas também temos ensinamentos tirados de toda ela. Assim como muitos erraram, e nós hoje olhamos e vemos que eles erraram e não erramos mais. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Hoje, quando Cristo disse está consumado naquela cruz, Deus veio habitar em nós, meu irmão. Todo mundo aqui tem certeza que confessou Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando você fez isso, o Espírito Santo mora em você. Não é eu, não é pastor, não é padre, não é bispo, não é freira que mora dentro de você, não. É o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus mora em você, Ele diz que vai estar com você onde você andar. Onde você estiver, Ele está com você, em você, e vai agir por meio de você. Porque Ele é o Espírito de Deus que tem poder para isso. Em Mateus 28:19. Mateus 28:19. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Jesus está falando nesse momento a respeito do ID. Portanto,
Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Isso foi Jesus que disse. Essa palavra amém quer dizer assim é, assim seja. Jesus Cristo estava dizendo, eu estou convosco, amém? Assim seja, assim é. Em João 15, 26, Evangelho de João 15, 26, é quase na mesma avenida, aí isso é você dar um pulinho e no instante chega lá. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de quem? De mim, de Jesus. O Espírito Santo que está dentro de nós, ele testifica de Cristo. E nós não vemos Cristo vivendo uma vida de covarde, vemos? Nós vemos Cristo orando até altas horas e andando no meio da água lá, passando por cima da água, 3 horas da madrugada. A ponto dos camaradas que eram pescadores ficaram com medo e disseram, oxe, isso é um espírito. Imagina só a gente olhar para Cristo andando por cima das águas e a gente está em casa com medo de uma coisa que a gente não vê. De uma coisa que a gente, por meio de instrumentos malignos, é oprimido. Tanto de mídia, como de rádio, como de áudio, como de vizinho, conversando besteira, como de um monte de coisa. A gente é oprimido todo tempo. E a gente está lá enroladinho, encolhidinho com medo disso. Mas a gente não vê esse espírito de temor no Cristo vivo. No Cristo homem. E ele diz, sejam como eu sou. Façam o que eu fiz. Andem como eu andei. Em João 14, 16. É só voltar uma folha. João 14, 16. O Cristo está dizendo, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não é por um dia, não é por um deslize seu que esse Consolador vai sair de você. Ele está com você para sempre. Você não aceitou a Cristo? A não ser que você volte às práticas da antiga vida que você tinha. E deixe de viver a vida de Cristo. Mas quando você aceita Jesus, você tem um padrão de vida. A graça é baseada em superiores promessas, mas a graça exige um estilo de vida íntegro. Exige um estilo de vida de acordo com as superiores promessas. Ninguém vai comprar uma Ferrari com dinheiro num Fusca, vai? Do mesmo jeito, Cristo deu sua vida, se entregou por mandado de Deus, por amor de Deus, e hoje nós precisamos viver de acordo com essa vida. Por esse alto preço que foi pago, devemos pagar um preço, não de sacrifícios humanos, de nosso sacrifício no nosso corpo, mas um preço de obediência. Porque está escrito, é melhor obedecer do que sacrificar. Quando a gente entende que esse sacrifício foi alto, foi caro, a gente começa a dar mais valor. Porque se qualquer um da gente aqui tivesse uma barra de ouro, a gente não deixava no meio da casa para todo mundo pegar, deixava? E porque a gente, com o Espírito Santo dentro de nós, não valoriza tanto quanto? Que é o que criou todas as coisas que a gente vê, até o ouro. Por que a gente não detém esse mesmo zelo pelo esse Espírito que habita em nós? A gente olha para a Bíblia, aqui continuando também, só é voltar, adiantar uma página, João 16, 13. João 16, 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Vemos em outro versículo da Bíblia que o Espírito conhece as profundezas de Deus. Aqui está dizendo que ele vai nos revelar essas profundezas. Mas para isso precisamos considerá-lo e dar valor a ele e viver como se a gente estivesse andando de mão dadas com ele. Não naturalmente falando, mas com a consciência de que ele habita em nós. No versículo 15, no versículo 14, o Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu
e revelará a vós. O sofrimento se tornará em alegria. Tem dizendo isso aqui, eu acho que foi o título da Bíblia, que eu copiei até o título da Bíblia. Agora vamos lá para Atos 2,16. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16. Jesus prometeu isso, Jesus disse que ia enviar, Jesus mandou. Agora nós vamos ver isso se cumprir. Esse Espírito vindo morar dentro do ser humano. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel na velha aliança. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. No versículo 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Nós vimos o cumprimento do envio do Espírito Santo para a terra. Por quê? Por Cristo. Porque foi Ele que disse que ia enviar. Nesse dia se cumpriu, nesse dia o Espírito Santo não sai mais de dentro de você. Ele não volta para o céu e fica indo descendo, não. Ele está dentro de você. Onde você estiver, Ele está. Precisamos ter essa consciência. Por quê? Porque às vezes sozinhos nós vemos coisas que não edificam, como Cristo falou. Nós ouvimos coisas que não edificam. Nós se juntamos com conversas que não edificam. Isso tudo, será que na presença de Deus a gente faria? Mas Ele está dentro da gente, como mudou? O que foi que mudou? Então devemos ter essa consciência para que onde a gente estiver, a gente esteja de mente, corpo, alma e espírito limpo. Não se corrompendo, não se misturando com as coisas que corrompem essa limpeza, essa graça do Espírito. Em Efésios, capítulo 1, versículo 19. Efésios 1, 19. Versículo 19 diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Uma força forte. E força já é forte, mas aí ele está dizendo uma portentosa, uma força potente. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Está onde esse poder? Agindo para conosco, os que cremos, em favor de nós. Agindo em nós. Romanos 8:10. Romanos 8:10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Vida, cura, traz vida. Quem é que vai trazer essa cura? Quem é que vai dar essa cura? A gente viu aqui que é o Espírito que habita em nós. Não é a gente basear nossa fé no alcance da nossa mente, no alcance de nosso entendimento, mas é o Espírito que habita em nós. Porque essa cura foi manifesta em Cristo lá atrás, quando Cristo disse está consumado. Mas o Espírito é que testifica em nós isso. Porque nós vimos lá atrás que o Espírito testifica de Cristo. E Cristo morreu para nos dar cura também. Ou não? Cristo morreu para nos proteger e nos preservar, ou não?
Então, quem lembra e quem traz isso à lembrança em nós é o Espírito. Por isso que é necessário nós estarmos ligados com o Espírito e ter comunhão com Ele. Porque Ele se eu posso dizer assim, a porta íntima com Deus em nós. E se a gente não tiver intimidade nem comunhão com esse Espírito, nós vamos viver naturalmente. Nós vamos viver baseado em conselho de velhas. E o maior conselho de velha que Paulo diz, olha, não se detém a fábulas de idosos, de velhas. O maior conselho de velha hoje é fica em casa. Ah, mas você não é para ficar em casa não, o problema é seu que é para ficar em casa. Eu não estou preso para estar preso dentro de casa. Ah, mas você está se rebelando contra as autoridades. Estou não, que a Constituição me garante o direito de ir e vir. E a maior autoridade no país é a Constituição. Ou mudou isso também? Porque todo dia muda as coisas para o lado mal. Ah, mas você pode pegar o vírus. Se aquele que me guardou até hoje e eu continuar diante dele, vivendo uma posição de busca dele, de me aperfeiçoar nele, por que ele não vai me guardar o resto da minha vida? Porque só guarda tão tempo. A Bíblia fala que na velha aliança, o rei criou um estátua e queria que o povo adorasse. E 3 homens não adoraram e foram lançados lá dentro da fornalha. E eles disseram, se meu Deus quiser, ele nos livra. E o Deus quis e andou com eles lá dentro e não queimou nem o cabelo dos cabras. A ponto dos camaradas que jogaram ele lá dentro, morreu tudo queimado. Quando chegaram perto da porta. E saiu de lá de dentro todos os 3, sem catinga nenhuma, nem de fumaça. E o que foi que mudou daquele tempo para hoje? Deus perdeu o poder, foi? Arriou a pilha de Deus. A mesma força que Deus tinha, Deus tem. Agora a gente precisa acreditar do mesmo jeito que eles. Eles disseram, se meu Deus quiser, ele livra. Hoje a gente tem certeza que Deus quis, porque ele mandou Jesus. Hoje a gente tem certeza que o poder de Deus funciona por causa de Jesus. Não é por conta da gente não, que a gente não é bonitinho nem merecia não. A gente era inimigo de Deus, a Bíblia fala. Era contrário à verdade, à bondade de Deus. E mesmo assim ele nos amou. Tanto que mandou Jesus morrer no nosso lugar. Continuando. Aqui nós vamos ver que, como eu falei no início, existe uma fera dentro de nós, que é o poder de Deus. E a gente, quando ele lê geralmente essa palavra, a gente leva para o lado ruim. Fera é um bicho feroz que vai trazer mal. Mas só que fera também se define como adjetivo e substantivo de 2 gêneros do Brasil, que diz uma pessoa valente e corajosa. Uma fera, uma pessoa valente. Essa pessoa valente que habita dentro de nós é quem, meu irmão? O Espírito Santo, valente e corajoso. E se nós entendemos que esse poder de Deus está dentro de nós, a gente vai viver diferente. Nós vemos aqui que mais para frente que uma definição de força. Segundo a física, a força é um agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo material. Está aqui, com a minha força eu jogo ele para ali. A física diz isso. E também é aquilo que influi em algo, poder de influência, eficácia, aquilo que se impõe, autoridade, império, domínio, poderio, característica psicológica do que não se deixa abater nem dominar, vigor e firmeza. Será que o Espírito Santo tem isso? E nessa definição de forças, vamos lá para Josué 14:6. A gente vai ver que não tem desculpa nem para quem é velho. Todo mundo aqui já ouviu a história de Caleb, não já? Então, Caleb recebeu aquela direção de Deus com 40 anos de idade. E com 85 o velho estava dizendo, eu estou mais forte do que lá atrás. Por quê? Porque ele se baseou na força de Deus, na força da palavra de Deus, na força daquilo que foi dito para ele. Josué 14:6. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Ele falando para Josué. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, a espiar a terra, e lhe trouxe resposta como sentia no meu coração.
Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua, e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda pelo deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Vai estar dizendo que até para guerrear vai ter força. Será que ele se firmou na palavra de Deus? Naquilo que Deus disse a ele? Com um velho com 85 anos, hoje a gente vê. A gente às vezes com 30, fala de mim, a gente está querendo, ai minhas costas. Isso é uma vergonha pra gente. O velho com 85 anos sabia que dentro dele tinha um leão ainda. Tinha força para guerrear. E a gente às vezes está, ai meu Deus, eu vou morrer. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, é insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem são esses? Os que esperam no Senhor. E esperar no Senhor é acreditar na sua palavra, é obedecer aquilo que foi dito pela palavra. Quando nós começamos a ter confiança no Senhor e nesse Espírito que habita em nós, a gente vai chegar com 85 anos com mais vigor do que desse velho. Porque está dizendo aqui, olha, que ele dá força ao cansado e ao que não tem nenhum vigor. Eu acredito que ninguém aqui está morto para não ter nenhum vigor. Está todo mundo vivo. Então se ele multiplica a força de quem não tem nada, quanto mais de quem tem. Amém? Então, nós vemos que essa força do Espírito em nós, ela age perpetuamente de acordo com aquilo que está escrito. O Espírito Santo testifica de Cristo, e Cristo é a palavra. João disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra diz várias coisas que precisamos fazer hoje. Inclusive, honrar a aliança a qual entramos. Honrar o tratado ao qual nós submetemos nossa vida. Porque quando nós chegamos na frente de pessoas e dissemos, hoje eu faço Jesus meu Senhor e Salvador, a gente não está dizendo somente diante dos homens, mas a gente está firmando com Deus uma aliança. Lá em Eclesiastes, se eu não me engano, diz que aquele que promete algo e sabe que não vai cumprir, é melhor que não prometa, para que não fique por cara de farrapeiro, para que não caia em condenação, para que não sofra. E quanto mais entregar a vida para Deus. Hoje precisamos entender que nós entregamos para Deus nossa vida e que nós não podemos pegar de volta. A gente não é crente só dentro de uma igreja não, de um templo não, a gente é crente dali para fora também. E se a gente é crente dali para fora, a vida que a gente deu a Deus tem que ser de acordo com o que Ele disse, de acordo com o que Ele fez, de acordo com o alto sacrifício que Ele proporcionou por Cristo, por nós. Desde o princípio, Deus, quando o homem pecou, disse, eu vou mandar um que vai fazer isso contrário, que vai acabar com isso. Desde ali Ele estabeleceu que vinha um que ia morrer para restaurar aquele que foi perdido.
E nós olhamos para a Bíblia, vemos lá em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus. Jesus mais para frente diz, ninguém toma minha vida, eu dou. Quando Jesus estava no Getsemane, ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele decidiu fazer a vontade de Deus. E por ele ter decidido e se entregado, o Espírito Santo veio morar dentro de nós, porque ele disse, eu vou para que ele venha. E ele veio e está dentro de nós. E esse poder que está dentro de nós, às vezes nós, como seres humanos, que ainda não crescemos na totalidade do varão perfeito, deixamos nos abater. Amolecemos, pecamos, saímos do caminho a qual Deus disse, vá por aqui. E às vezes, nós deixamos ser tão oprimidos por essas falhas, por esse deslize, que Satanás vem e coloca a cangaia dele de volta na gente, o jugo. Jesus certa vez disse, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Jesus não disse, olha, eu vou tirar todo o peso das suas costas não, para você andar livre, não. Ele disse que tinha um jugo, só que o jugo dele é leve. E o fardo é suave. Se é algo leve, é porque houve liberdade de algo pesado. Só que às vezes nós nos deixamos. Rapaz, eu sou o bichinho, eu sou o caquinho que coçou as perebas de Jó. Ai, eu tô doído, eu tô dodói. Às vezes a gente fica na posição a qual Satanás quer. Porque Satanás hoje está subjugado a nada. Uma poeira que tem no chão tem mais valor do que Satanás. Está escrito em Hebreus, Jesus aniquilou o diabo. Aniquilar é reduzir a nada. Zerar, acabou-se, não tem mais nada. Aí às vezes a gente dá ouvido a algo que é menor do que uma poeira, porque a poeira a gente ainda vê. E algo que foi reduzido a nada não existe. Só que esse espírito atua porque o mundo jaz no maligno. E às vezes a gente fica engolindo conversa bonita de Satanás. Porque Satanás não vai vir com uma ponta e um tridente para dizer, olha, eu sou o capeta, você vai fazer a minha vontade. Não. Ele vai colocar pensamentos doces, amáveis, agradáveis para a sua carne, né? Para o espírito não. E a gente acaba caindo e ficando preso lá, naquela posição fetal, que é a posição que está aguardando socorro, auxílio. Só que se a gente olhar para Deus, tem um Espírito Santo dentro da gente, meu irmão. A gente, para que danado a gente vai ficar encolhido, com medo? Ah, mas só que eu não estou nesse nível, eu também não, mas eu estou vendo na palavra que é para a gente agir assim. E se a gente não fizer, a gente vai morrer. Oprimido por Satanás. E não foi para isso que Cristo morreu naquela cruz, não. Não foi para isso que Cristo passou aquela vergonha naquela cruz, não. Por quê? Porque se fosse para isso, eu acredito que Cristo era mais esperto. Tinha dito, eu vou fazer nada, vou perder meu tempo. Se ele soubesse que a gente ia andar tão carnal como a gente anda às vezes, você acha que ele ia perder o tempo dele, ia passar aquela humilhação diante de todos, ser cuspido, escarnecido, apanhar, sofrer, para a gente estar vivendo uma vida medíocre dessa, em todos os sentidos? Certamente que não, porque ele não seria besta. E nem tampouco Deus ia dizer, oxe, eu vou fazer esse plano todinho, vou executar esse plano todinho para a gente viver desse jeito. A questão é considerar e colocar para fora esse espírito que está dentro de nós. Colocar para fora como? Praticando o amor. Porque a palavra se resume de Gênesis a Apocalipse, a prática do amor. E se a gente não praticar amor, a gente não é crente não, porque a fé opera pelo amor. E se a gente não tem amor, a gente não tem fé e a gente não acredita em Cristo. Ah, mas isso é extremismo. Não, é a Bíblia. Vai ler a Bíblia que você vê a mesma coisa. Continuando aqui, em 1 Coríntios 16, 13. A gente tem que parar de tanto ai, de tanto cri-cri, de tanta desculpa e começar a agir feito crente. Porque Cristo, Ele agiu para que nós agíssemos também. E se nós temos representantes como Cristo, é porque nós temos um bom exemplo. Quem nos representa hoje não é presidente, não é governador, vereador, não, é Cristo. Por isso que Paulo diz, olhemos para Ele. E se Ele representou
Deus na terra e disse: eu faço isso porque meu pai fazia. É para a gente fazer também, porque a gente não viu ele fazendo. Ah, mas foi Cristo. E você não é crente não, você não é cristão não. Deus não diferencia a paternidade dele de Cristo para a sua. Por isso que o próprio Cristo diz: hoje vocês são meus irmãos. O Cristo disse isso. Hoje vocês são meus irmãos. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Aí a gente olha esse versículo, parece que entende. Fique em casa, tenha medo, sofra. Você é um coitadinho, você é um miserável, pecador. Esse versículo está dizendo aqui: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Está dizendo o oposto disso. Aí a gente vai engolir o que, nesse momento, até compara a Davi. O gigante lá, conversando besteira, Davi fez: que é esse incircunciso para estar afrontando o exército do Deus vivo? Aí hoje a gente vai ouvir incircunciso dizendo como é para a gente adorar, como é para a gente cultuar, como é para a gente andar, como é para a gente proceder. Meu irmão, a gente tem um Senhor, é Jesus. E o Senhor da gente não ficou não, preso em casa com medo de Satanás não, com medo de morrer não. Quando Pedro chegou e disse: tem piedade de ti, Jesus, não morre não. Tem pena de ti. Jesus fez: vai para lá, Satanás, para trás de mim. Jesus estava disposto a obedecer a Deus. Será que nós estamos? Será que nós queremos? Será que nós habitamos esse mesmo sentimento que houve em Cristo? Eu digo nós porque eu falo de mim também. Porque eu não sou super-homem nem super-crente não. Eu sou cristão como vocês. Em Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quem foi que disse isso? Foi eu que disse. A gente tem que começar a acreditar mais na Bíblia, ser crente da Bíblia. Porque o próprio Deus está dizendo nesse momento: eu vou segurar vocês, não tenha medo não, que eu estou com vocês. Eu levanto vocês com a minha mão vitoriosa. Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Paulo escrevendo diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. De novo, forte poder. Poder já é forte. Esse do de Deus é mais forte ainda, que é forte poder. E Paulo está dizendo: fortaleçam-se nesse poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em Atos 1:8, fala de algo que esse Espírito que habita em nós nos trouxe. Fala de algo que esse Espírito que veio da parte de Deus nos deu. Atos 1:8. Mas receberão o quê? Quando o quê? O Espírito Santo descer sobre vocês. Ele já desceu. Faz quanto tempo que aconteceu isso aqui em Atos? Faz mais de 2000 anos, né? Então quer dizer que ele já desceu, né? O Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Ser testemunha é o quê? Expressar algo que alguém fez de uma forma verdadeira. E será que nós expressamos
o que Cristo fez em todo lugar? Será que nós expressamos o que Cristo fez quando estamos só, quando estamos acompanhados, quando falamos? Será? Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Hoje a gente não mora no lado de Jerusalém, mas a gente mora em Caruaru. Serão minhas testemunhas tanto em Caruaru, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Para depois sair pelo meio do mundo também, para ser testemunha de Jesus. E será que a gente está vivendo essa vida de testemunha? Será que a gente está não querendo entregar nosso corpo para aparecer? Mas a gente está disposto a, se acontecer algo em prol do Evangelho, não da nossa safadeza, a gente morra por Cristo. Como assim das nossas safadezas? Tem gente que diz, eu quero ser mártir para meu nome ficar na história. Só quer aparecer. Tem gente que começa a comprar fiado, pedir dinheiro emprestado a agiota, depois a agiota vem e morre e diz, não, foi Deus que me matou. Foi não, foi sua safadeza. Tem gente que começa a mentir em todo canto, arruma briga, apanha, morre. Foi Deus que me matou? Foi não, foi sua safadeza. Mas nós podemos ser testemunha de Cristo, contrariando o que o mundo quer empurrar de igual lá dentro na gente. Contrariando não é sendo rebelde, mas é vivendo a palavra, porque nossa base de fé e de viver é a Bíblia. A nossa base de vida é os preceitos que Deus revelou na palavra. E se a gente não andar de acordo, a gente não está sendo testemunha de Jesus, não. A gente está sendo testemunha de qualquer outra coisa, menos de Cristo. Tem muita gente que mata e morre defendendo o homem, brigando pelo homem, sabendo-se que aquele homem não está 100% vivendo o que é certo ou não, porque a gente não convive com aquele homem, mas a gente mesmo assim briga. E às vezes a gente, quando uma pessoa chega para nós e diz, olha, atende aquele telefone ali e diz que eu não estou não, a gente diz, está certo. E aí? A gente defendeu Cristo nesse momento? A gente defendeu quem? O pai da mentira, Satanás. E se a gente praticar a mentira, a gente é filho de Satanás. Não é de Deus não. Porque Deus se baseia na verdade. Deus não se baseia na prática da mentira, Ele se baseia na prática da justiça. Nossa natureza hoje, quando aceitamos Jesus, não é mudada por conta de um deslize, mas por conta de uma vida cheia de safadeza é. Porque nós vamos perder aquilo que Deus nos deu, que é a salvação. Nós vamos entregar a salvação por conta de um momento, de uma mentira, de dinheiro, de algo que a gente acha superior àquilo que Deus nos deu. Porque para mim, eu falo de mim agora, não existe nada mais valioso do que alguém se entregar e morrer no meu lugar. Não existe mais algo mais valioso. Por quê? Eu tenho certeza aqui que ninguém ia morrer por mim, mas Cristo morreu. Você tem certeza aqui que ninguém ia se chegar e ia se jogar ali na frente do carro para morrer por você? Não ia. Ninguém é doido. Certa vez, se eu não me engano, é Paulo que escreve em Romanos ou em Coríntios, que ninguém estaria disposto a entregar o corpo pelo justo, quanto mais pelos injustos. Mas Cristo fez isso pela gente, quando nós ainda éramos pecadores. Existe algo que a língua portuguesa fala que é tempo, presente, pretérito e futuro. Se éramos, está no passado, né? Então por que agora que tem muitas vezes que nós nos achamos indignos pecadores diante de Deus? Se éramos, não somos mais. Hoje temos uma posição de filho e o Espírito Santo é que testifica isso dentro de nós. Às vezes, olhamos para coisas naturais. Como Cristo falou, atletas se dedicam para escrever o nome na história. Pessoas velhas querendo fazer grandes feitos para deixar seu nome na história, para acabar por cima. Quando a gente olha na Bíblia, nós vemos Paulo, depois de ter apanhado um bocado, depois de ter sido apedrejado, quase tido por morto, chegando no final da vida dele dizendo, ei, eu acabei o meu combate. Eu guardei a fé, encerrei minha carreira. A carreira dele foi o Evangelho.
Ontem eu estava assistindo um filme, um camarada de quase 70 anos, aquele filme de Rock Balboa, o último filme dele, ele com quase 70 anos querendo lutar com um cara novo. E na hora que ele começou a lutar, ele levou uma pancada do cara, caiu no chão, se ajoelhou e começou a se lembrar daquilo que ele viveu antes, até chegar ali. E ele disse algo que na hora que ele disse aquilo, eu comecei a chorar, não por conta que eu estava emocionado com o filme, mas porque o Espírito Santo começou a me lembrar todos esses textos que eu falei para vocês hoje. Ele disse, dentro de mim tem um leão, e se eu não botar esse leão para fora, o mundo vai me colocar para fora. Eu disse a meu filho que ninguém bate mais forte do que o mundo, mas o mundo, a gente não deve estar preocupado com quantas vezes vai apanhar, mas quantas vezes a gente vai se levantar. Aí Deus começou a me mostrar todos esses versículos aqui. Ele chegou lá perto de mim e falou, o que é que tu tem que tu tá chorando? Eu falei, é proibido, não pode chorar não. Agora, estudinho, para que a gente entenda que dentro de nós tem esse Espírito. E provavelmente naquela hora Deus tratou comigo mais do que com vocês nessa noite. Só que hoje eu estou falando isso para que nós tenhamos esse mesmo Espírito. E entendamos que esse Espírito está dentro de nós. E hoje, eu falei isso tudinho aqui. Amanhã pode se levantar uma diversidade, eu agir contrário, mas não anula nada. Porque isso é a verdade. Minha vida não é a verdade, é isso aqui que está escrito. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus. Pai amado, te damos graças, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós, Pai. Pelo Teu amor que foi expresso na cruz em Cristo, pela aquela vida que Ele viveu a ponto de impactar pessoas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o mesmo Espírito que operou em Cristo opera em nós. Te agradecemos por tão grande honra, Pai, de ser vasos do Teu reino, de ser pessoas que podem exercer a vida de Cristo nessa terra. De ser pessoas que são testemunhos teus, testemunhos de Deus, testemunhos do nosso Pai, em toda parte. Obrigado, Senhor, porque esse poder não tem limites e está em nós. E quando nós entendemos de vez por todas isso, vamos viver uma vida digna do Evangelho, Pai. Dignas do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque mesmo quando nós éramos pecadores, Tu se fez amor em nosso lugar. Tu se entregaste em nosso lugar. Tu se deste em nosso lugar. Tu não nos cobraste um centavo por isso. Mas Tu disseste, é melhor ouvir a voz do Espírito e obedecer do que se sacrificar, do que pagar algo. Em nome de Jesus, Senhor, que essa consciência seja mais fluente em nosso meio, que nós possamos entender que é mais valiosa do que ouro, prata, dinheiro, milhões de diamantes, e que possamos viver ela integralmente, em todo lugar. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós. Obrigado porque esse Espírito, a cada dia, vamos ter a consciência que Ele é vivo em nós e que Ele vai ser manifesto onde nós chegamos, e nós entramos e nós saímos. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo. Amém. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.